Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Como todos sabem, gravamos durante o dia, por isso essa claridade aqui bastante forte do meu lado. É o local mais próximo que a gente tem para gravar no Wi-Fi. E hoje eu tenho como convidado um colega de profissão, educador físico, educação física, que eu brincando nos bastidores, eu estava lembrando quando a gente ia gravar, eu nunca ganhei uma partida dele. Nunca ganhei. Isso que eu treinei na Fundação Vôlei durante 6 anos, depois coordenador esportivo, substituindo o Márcio. Mas ele tem como grande característica ser muito metódico, excelentes resultados, e que a gente vai falar alguns dos atletas que ele revelou, sendo por último o Thales, nosso Thales, líbero da seleção brasileira. Então, boa noite, Ivan Galo, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Prazer estar participando do teu programa. Fico muito feliz de teres aceito o convite. A gente fica muito feliz aí trazendo as principais pessoas e contando um pouco dessa história bonita que tu tens. Até porque tu inicias na educação física lá no início, 7-2 na URGS, tu te formaste, correto? Exatamente. 72 faz muito tempo, né, cara? Mas vou dizer que, olha, que já entrevistei bastante gente, tu és daquela turma inicial que deu o boom no esporte gaúcho, não é? Vamos dizer assim, ó, eu fui um dos, né? Tem mais gente, muito mais gente aí que ajudaram e fomos crescendo durante esse período todo, que no início o nosso vôlei aqui ele não era um vôlei de ponta, embora sempre teve grandes jogadores. Por exemplo, o Rio Grande do Sul estava abaixo de São Paulo, Rio, Minas Gerais. Aí nós vínhamos num quarto lugar, que era uma classificação interessante no Brasil, mas dificilmente a gente subia disso. E da década de 90 para cá, aí o Rio Grande do Sul começou a se posicionar, e hoje na categoria infanto, que é uma das principais, 17, 18 anos ali, o Rio Grande do Sul é a equipe que tem mais títulos de 94 para os dias de hoje do que qualquer outro estado. Que legal. Mas vamos voltando nesse período, o que te fez escolher pela educação física, Ivan? Bom, eu sempre gostei de esporte, apesar que na minha época, quando a gente era pequeno, não é que nem hoje, escolinhas, etc. Tal. Eu gostei de esporte, mas o despertar no vôlei veio lá pelos 16 anos, assim. E hoje já diria que está velho para isso, né? Mas na minha época era o início, né? E foi umas férias muito bacanas que eu passei numa tia, no Rio de Janeiro. Umas férias assim memoráveis. Por exemplo, fui em dezembro e voltei em março para casa. Memorável. E aprendi a jogar vôlei na praia. E aí gostei e nunca mais parei de jogar, né? Na realidade, foi isso que aconteceu. Que legal. Olha só, viu? Esses fatos legais que a gente consegue nestas entrevistas. Então, formado lá pela URGS, desde o princípio, então, te direcionaste para o vôlei, correto? Olha, eu sempre tive uma tendência para o voleibol, porque era o desporto que eu praticava mais, assim, né? Eu jogava no Grêmio Náutico Gaúcho, Porto Alegre, joguei, e na seleção universitária também, jogos universitários, então eu participava dessas competições. Mas eu era envolvido também, eu gostava de basquete, gostava de futsal, e participava. O atleta antigamente praticava tudo. Tudo, né? Tudo. É o que todo mundo fala, e eu vou dizer que acho que até o meu período ainda, quando eu fiz o cursei, a gente entrava em tudo na época ainda, com vontade, com atenção, né? Mas, Ivan, esse teu início ali, olhando o teu currículo, é aquele início tradicional que ainda temos, graças a Deus, dos profissionais que se dedicam. Foi por vários lugares ao mesmo tempo, né? Sinodal, ginástica, times de vôlei em São Leopoldo. Conta como é que foi esse início. O início eu vim para São Leopoldo, uma indicação de um colega. Nós jogávamos juntos e eram muitos amigos, e ele era professor do Sinodal e recebeu uma proposta para Santa Catarina, e foi para Chapecó. E hoje ele também está aposentado, mas foi um grande treinador,
parceiro do Bebeto de Freitas, o Benhur Esperoto. Ah, o Benhur. O Benhur foi um colega que me trouxe para o Sinodal. Nós jogávamos vôlei junto, nós éramos amigos, etc. E me indicou, e foi meu início. Foi como eu conheci o Sinodal. Porque eu não era daqui da região, né? Bem distante. Sou natural de Santana do Livramento, bem longe. Do outro lado. Exatamente. E eu vim para o Sinodal e era na direção, na época, era o professor Hopping, Arnildo Hopping, grande diretor que o colégio teve, e ele acreditou muito de mim, gostou da minha entrevista, etc. Tal, e me apoiou no início, porque para iniciar a gente tem que ter pessoas que apoiem, né? Porque sempre é mais difícil, e depois tu tem a oportunidade de mostrar o teu trabalho, e aí fica na tua mão, crescer ou não, né? Sim, sim. Mas aí houve essa possibilidade. Muitos... se eu não me engano, o Chicão também é de Santana do Livramento, né? Professor Chico. Né? Perto, Uruguaiana. Né? Uruguaiana. Isso. Nós estávamos falando... Isso. Estávamos falando esses dias ainda sobre isso. Ele vai até no estúdio. Estamos gravando, ele vai estar no estúdio quinta-feira. Ivan, e aí? Entrou no Sinodal. Na época, o Sinodal, e eu também aluno de rede, sempre da rede Sinodal, na época o Sinodal era uma escola referência, mas ainda não era do tamanho que ela se tornou. Como é que foi essa trajetória toda para conquistar, tanto na área esportiva, quanto, lógico, na parte cognitiva? Bom, na parte esportiva, eu sempre fui muito envolvido assim de ir atrás do que eu queria, né? Por exemplo, eu nunca me limitei vamos fazer uma boa equipe a nível escolar, né? Eu sempre pensei um pouco maior. E eu pegava e montei um primeiro time muito bom, peguei uns atletas interessantes que não tinham, faltava um pouquinho de confiança neles. Eu acho que consegui passar para eles isso e começamos a vencer aqui na cidade, o que já era muito difícil, porque naquela época não tinha limite de idade. E as outras escolas, nossos adversários, os atletas eram adultos. Mas mesmo assim, no fim do ano, nós já estávamos vencendo todos. E no ano seguinte, eu tive a primeira ONASE, na época não era ONASE, era Olimpíada Evangélica, só, era a nível estadual, e foi em Estrela, e chegamos lá contra o Ijuí, que até na época era o grande ganhador e formador, e vencemos todos os jogos, inclusive 3-0 na final, e aí começou a coisa. Começou a deslanchar. Né? Deslanchou. Inclusive, está me fazendo agora vem a minha lembrança de diretor. Foi mais ou menos a partir desse teu trabalho que se ampliou o projeto esportivo do Sinodal, correto? Ali que começou a criar categorias menores e se fazer esse trabalho, por exemplo, porque até na própria rede era dividida em duas idades, os menores e maiores que não tinha limite. E naquele ano mesmo, eu participei de uma reunião na rede, lá em Estrela, que era para reformular o regulamento da Olimpíada. Então, a Olimpíada passou a ser juvenil, que tinha um limite de 18 anos, e os menores, que passou futuramente a se chamar infantil, que era 15, 16 anos. Então, oscilou algum tempo assim, e depois até se firmar na data de hoje, que são 15 anos. Sim, eu vou dizer... na realidade, foi isso. E eu vou lembrar, porque essa mudança durou um bom tempo, porque meu tempo de aluno, que foi final década de 80, ainda era essa nomenclatura das duas categorias, do juvenil e infantil, até ali, né? E daí depois começa-se, quando eu entro lembro disso, entro como professor, a dividir cada um pela sua federação, né? Até hoje, continua, né? Até hoje. Bom, Ivan, e daí, para fechar esse primeiro bloco, como é que foi? Porque ali tem um período que tu estava no Sinodal, porque além do vôlei, tu davas aula no Sinodal também, correto? Sim. Mas tu também... Sempre veio aula. Sempre veio aula e treino. Isso.
Mas teve um período que eu vi estava junto ginástica, mais uma outra equipe. Como é que tu dava conta de tudo isso junto? Cara, isso aí que o pessoal me perguntava. Olha, era difícil, cara. Não sei lá quantas horas eu trabalhava por semana, viu? Mas era mais de 60. Imagino, porque... E viajando. E Porque, na viajando. realidade, o Sinodal, eu nunca parei no Sinodal. Sempre eu tive horário cheio no Sinodal, e aí eu encaixava os outros trabalhos. Ia encaixando, né? Sim. CMD, ginástica, canoas, depois Unicinos. É claro que na Unicinos foi uma coisa diferente, apesar que na ginástica também não era muito diferente no sentido assim, porque até enquanto eu fui técnico da ginástica, o Sinodal não participava da federação. Os Certo. atletas participavam comigo jogando pela ginástica, né? E depois com a Unicino a mesma coisa, nós formamos um clube. No primeiro ano, não, separado, mas no segundo ano já passou a ser um clube Unicinos Sinodal também. Uhum. Então, era um clube único, porque senão era impossível, né, Sim, desenvolver o trabalho. perfeito. Nós vamos antecipar o intervalo, porque daí no segundo bloco vamos juntar o que ele acabou de dizer, o ensino sinodal, que foi um período bem considerável, e depois também vamos falar desses destaques todos que ele conquistou nesses anos todos, dentro do voleibol masculino. Já de volta. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta a Esporte na TV. Com muita honra, estamos hoje conversando com um amigo, colega, professor de rede sinodal por muitos anos. Falou aí de todo esse processo inicial no primeiro bloco, a gente comentou. Mas daí depois entra um período principal, que eu acredito que é onde se configura as principais realizações. Ele também, que ele já citou, ele atua na Unicinos a partir de 1989, tanto quando professor universitário, como professor das equipes da Unicinos, correto? Correto. Até eu tive uns 5 anos anterior, eu estive trabalhando com as equipes em Canoas também. Eu trabalhei em Canoas, foram 5 anos, tinha trabalhado na ginástica, e aí começou o meu período na Unicinos. Foi um período muito bom, porque conseguiu juntar a força de duas entidades grandes, Sinodal e Unicinos, e com isso São Leopoldo passou a ter potência assim para combater os adversários mais difíceis, os clubes tradicionais, etc. Porque realmente, né, a parte financeira e logística também, por dizer, o Sinodal passou muito tempo sem ter ginásio. O Sinodal construiu o ginásio em 95. Sim. Né? Então, aí a gente passou a contar com a estrutura da Unicinos, então foi muito bom e deu um salto de qualidade no trabalho. Muito bem. Aí, ao mesmo tempo, existe um destaque que acho que a gente tem que, antes de falar de uma outra questão, tu desde cedo também foi técnico de seleções gaúchas. E Sim. isso... No meu primeiro ano, de trabalho, teve uma pessoa que era um dirigente da federação, eu não lembro todo o nome dele, faz tanto tempo, mas ele era conhecido por Rubinho, e ele acompanhava os campeonatos escolares, né? E naquele ano eu classifiquei já o Sinodal para o estadual de escola. E ele viu o meu trabalho, viu a equipe e gostou muito da maneira que eu dirigia, e ele quis inovar na federação e me convocou no final de 74 para ser o técnico da seleção gaúcha. E eu, então, em 75, eu estava com 2 anos de trabalho,
e então eu já dirigi a equipe do Rio Grande do Sul no Brasileiro em Santos naquele ano. Foi em janeiro ou fevereiro ali. Daí, se eu fosse dizer aí para todos aí que estão assistindo o programa, a lista passa de meia página, só dos títulos que ele conquistou. Por isso que agora é a minha pergunta. Ali, nesse período, foi essa mudança de panorama que ocorreu, que tu citaste no início, né? Antes do Rio Grande do Sul ficava a quarto, quinto lugar, e ali começa a mudar um pouco a história do voleibol, principalmente o masculino, no Rio Grande do Sul, né? Quase que os dois, masculino, feminino e tal, mas a gente tinha muita dificuldade porque não havia intercâmbio, né? Então, aquelas 3 equipes ali, Rio, São Paulo e Minas, jogavam muito entre si. Então, tu chegava num brasileiro, nosso jogador não conseguia desenvolver. No entanto, no final da competição, geralmente, eram convocados vários para a seleção brasileira. Mas só que eles não tinham aquela estrutura. Eles, vamos dizer, e nós também, os técnicos. Se não havia experiência, não havia para nenhum lado, né? E aí, depois, a coisa começou a crescer, porque todo mundo tem acesso a tudo, né? Tu acompanha os campeonatos, tu vê tudo, e desenvolveu, deu mais qualidade para os técnicos gaúchos, e aí a coisa começou a crescer e nós começamos a, em vez de participar, a também ganhar. E estar normalmente no pódio, né? Então, isso aí foi muito importante. Aí também eu vou voltar, porque também tu pegas um período e que até hoje temos, né? Muitos dos profissionais que trabalham com vôlei ainda, porque isso é uma carência, e tu sabes disso hoje em dia, de professores trabalhando em sala de aula com vôlei, mas tu trazes um bom percentual desses professores junto. Como é que tu cativavas esses professores? Na universidade? Isso, na universidade. Bom, olha, primeiro, eu acho que a pessoa sempre tem que gostar e querer muito, né? Porque, principalmente, o voleibol é difícil trabalhar com voleibol, porque ele é um jogo que tem muito erro. Uhum. Né? Então, tu tem que motivar a pessoa para ela não baixar, assim, para ter aquela gana de buscar o que ela quer, e o professor também tem que ser um motivador, na hora certa, né? Não adianta ficar bravo, aquela coisa e tal. Então, tu tem que ser bravo na hora certa, tu tem que ser amigo na hora certa, para dar força e etc. E estar sempre disposto a participar do treinamento, né? Porque se tu deixar só eles jogarem com a bola lá, não vai sair nada. E aquela perseverança. Então, tentava passar isso dentro da universidade, apoiar aqueles que se destacavam até para trazer para trabalhar de monitores junto comigo, tanto no Sinodal quanto nas equipes da Unicinos. Então, teve muita gente que começou, que nem era ligado ao vôlei e terminou sendo profissional de alto padrão aí. Por exemplo, só para citar um, por exemplo, eu tinha acho que ele nunca tinha visto vôlei na vida, e hoje ele chegou a ser o preparador físico, a parte do Gilson Mão de Pilão, acompanhando ele no Japão, que era o Jaime Lanzini. Sim. E o Jaime trabalhando nas equipes São Paulo, ano passado, ou retrasado, ele era o preparador físico de Taubaté, e o Jaime começou assim, começou a se motivar, foi fazer um estágio, e gostou, e foi para frente. Né? E seguiu o caminho. E seguiu a carreira dele, com muito sucesso. Né? Que legal. Não, esse é mais um exemplo, né? E até quando tu citas, Ivan, até por te conheceres até de beira de quadra, de conversas de rede, nesse final de semana passou aquele programa da Sport TV, onde entrevistam sempre alguém, e era a Fabi, o Milton Leite, entrevistando o Guimarães, nosso técnico multicampeão, o Zé Roberto Guimarães, né? Isso. E eles fazem aquela pergunta sobre os estilos diferentes dele e do Bernardinho. Qual é a tua opinião sobre isso? O Bernardinho, eu acho assim, sensacional, porque, na realidade, o Bernardinho, fora da quadra,
não é aquilo que é dentro da quadra. Ele é tranquilo para trabalhar, para tudo. Agora, no masculino, ele estava começando, acho que, a ter problemas, um pouquinho. E o pessoal já tinha um pouco saturado, porque muito grito, muita coisa. Daqui a pouco... E o atleta é meio complicado, às vezes, né? Porque, vamos dizer assim, ó, eles não vão se falar nada, né? Mas parece que, às vezes, também não estão nem ouvindo que às vezes o técnico está dizendo quando a coisa começa a entrar em choque. Agora, o trabalho do Bernardinho, ele é espetacular, porque para buscar um resultado, para ir numa adversidade, ele vai trabalhar aquilo ali, ele muda o jogo, né? E o Zé Roberto é bem diferente na quadra, aquela calma, mas no trabalho eles são iguais. Na persistência, no treinamento, né? eles são iguais. São exigentes, eles apenas participam diferente. Né? Porque senão tu não obtém esses resultados que eles têm. São os dois maiores técnicos do Brasil mesmo. Sim. E quem sabe do mundo, dos maiores. Né? Até por tempos, né? O Zé Roberto, aí estamos indo quase há 3 décadas já, né? E o Zé Roberto, como é que tu vai questionar quem é melhor? Um cara, ele é o único no mundo que ganhou no masculino e feminino. Ninguém ganhou isso. E Ivan, cita para nós, vou deixar, não o último aí que está jogando atualmente, mas alguns dos outros atletas que tiveram, eu sei que foram alguns aí que tiveram passando pelas tuas mãos, ou sendo pelo Sinodal, ou sendo pelas equipes da federação. Bom, primeiro, vamos citar alguns do Sinodal, porque também fica muito complicado citar, né? Porque tu esquece alguns que são importantes. Mas... Agora mesmo, nessa live que eu participei recentemente, foi muito bacana que tinha mensagens de ex-atletas. Ex-atletas que ainda estão jogando. Né? Até tu falasse no Thales, o Thales foi um dos que me mandou uma mensagem. Né? Mas teve Pedro Cardoso, teve o Joca, que também foi todos eu estou falando do Sinodal, assim, o Adriano Lambi, todos profissionais, assim. E hoje na seleção brasileira, que jogou também no Sinodal, só ele não foi formado sempre no Sinodal, mas o Lucão também jogou no Sinodal. Lucão, né? Jogou no infantil, né? Infantil, né? Agora, o Thales é o grande nome, porque o Thales iniciou comigo na escolinha com 9 anos e terminou quando saiu do colégio, no final do Infante, e foi direto para online, né? Já contratado ali. Né? Teve o Mão também, né? Que é um atleta que está jogando. Mas eu acho que um fato curioso das seleções é que, quando tu citaste lá em 75, a minha primeira seleção, o meu grande atleta naquela seleção era o técnico da seleção brasileira de hoje. Renan? Era o Renan. E o meu último campeonato brasileiro que eu ganhei, o último que eu participei, porque eu me aposentei com a seleção em 2006, nós vencemos o brasileiro invicto, perdíamos 7 em todo o campeonato, o Thales era o capitão do time. Olha só. Né? Então, hoje estão os dois juntos lá na seleção brasileira, né? E foram o meu início e o meu final com a seleção. Que legal. Foi muito bacana. Que legal. Do Thales, agora eu quero dizer uma coisa bem especial, assim. Thales, eu também acompanhei muito, porque a gente estávamos juntos, né, na rede na época, desde pequenininho, e eu lembro que tu já subia ele de categoria, né, por causa do nível dele. E até hoje eu lembro de um jogo que eu substituí o Márcio numa Onase, tá? E o time da INH tinha ganho, acho que todos os jogos daquele ano de ti. 2 ou 3 que tinham sido no estadual. Mas a tua mão e a minha, que não era tão boa, soube usar o Thales tão bem aquele jogo, onde acho que era quartas de final, isso, quartas de final de 2008. Estrela, ou Lajeado, isso. E 3-2, nós estava 2-1, tu vai, e o Thales vira o jogo, nós caímos fora e vocês vão adiante.
Cara, eu assim exatamente. Não tem como, consigo lógico. Me lembrar agora, né? Mas o Tales era um fenômeno. A gente lembra. Ele era um fenômeno. Eu posso dizer do Tales assim, ó, o Tales sempre foi diferenciado. Porque, vamos dizer, ele tinha uma percepção no jogo que, para uma criança, no mini vôlei de 11 anos, não era normal. Uhum. Né? Por exemplo, ele tinha uma antecipação e velocidade de deslocamento. Não caía a bola. Não caía. E ele chegava tão rápido na bola que o passe dele era de qualidade sempre. Então, aquilo não era normal, ele desequilibrava um jogo. Dá para dizer assim, ó, ele fazia uma função de 2 no fundo da quadra. Né? E vou dizer, esse jogo, ele ainda chamava a bola para ele, para ir atacar do fundo quando ele estava. Claro. Nossa, sempre foi assim. Uma vez que o Tales não tinha sido convocado para a seleção brasileira. E aí nós fomos campeões no Brasil, nesse aí, né? E o assistente técnico estava vendo o campeonato. Porque eles tinham feito um peneirão lá, daqueles que aparecem 200, não sei lá o que, aí tu não vê direito, e aí convocou o Tales e o Mão. Os dois eram do meu time. O Mão também foi um cara que apareceu de Juí, 2,5 metros de altura lá, jogava muito também. Os dois foram convocados e foram titulares da seleção brasileira e foram campeões sul-americanos e foram campeões do mundo em 2008 ou 2009, uma coisa assim. E eu lembro muito bem que o coisa chegou assim, o cara levou o Tales para líbero. E eu nunca tinha posto o Tales de líbero, porque ele era ponteiro, né? Mas só que ele era fora de série. Aí eu me lembro que eu cheguei e disse assim para o meu assistente na época, semana que vem estão todos os outros dispensados lá na seleção brasileira. Não deu outro, nunca mais ele saiu da seleção ali. Por causa da qualidade do passe dele. Que coisa, né? Não tinha para ninguém. Ele era realmente fora de série. Era e é para mim hoje, porque todo mundo fala que às vezes ele vibrou pouco, isso é bom. Cada pessoa tem um jeito de jogar, né? Não, e até porque ele substitui Serginho, que foi por muito um outro estilo de jogador, né? Por muito tempo titular da seleção, né? O Serginho é um jogador muito mais completo, mas eu acredito que na qualidade de passe não deixa a desejar nada. Uhum. Agora, claro que o Serginho defendia mais, o Serginho é mais extrovertido, né? E isso ajuda o jogador também, tipo um marketing assim, que está fazendo também, né? Mas isso aí não adianta se forçar, isso é da pessoa, né? Certo. Ivan, estamos chegando perto do final, porque o horário está batendo, tá? Mas eu queria antes, assim, que tu dissesse o que mais te deu prazer no mundo do voleibol. O que deu mais para ver? Prazer. É tanta coisa, olha, né? É muita coisa. Mas eu sempre gostei muito, por exemplo, o pessoal me perguntou por que eu também não fui para uma liga profissional e etc. Apesar que eu tive, não muitos convites, mas tive convites. Poderia ter ido. Porque eu adorava trabalhar com a base. Né? Ver o atleta surgindo, os pequenos melhorando de uma semana para outra, de um treino para o outro. O cara hoje não sabia nem fazer um ataque, no treino seguinte ele está atacando bem. Então, isso eu adorava ver e me motivava para continuar trabalhando. Né? Então, era o tipo do trabalho, vamos dizer assim, eu estava no lugar certo, na hora certa. Certa. Tu sabes que eu gostei disso. O Gerson, nos bastidores, disse isso, porque eu perguntei isso já para ele. Não, ele gosta de trabalhar com a base. Ele gosta mesmo da base. Ivan, meu amigo, queria que tu desse uma mensagem aí para todos os teus amigos, ex-atletas, pessoal do Sinodal, pessoal do Unicinos e o pessoal aqui da Vale TV, do Esporte na TV, que está acompanhando o programa de hoje. A mensagem, eu acho que quem quer trabalhar com voleibol, com qualquer esporte, né? Mas já no caso específico do vôlei, que é o meu esporte, tem que se dedicar muito, gostar muito, estudar muito. A prática e a literatura são importantes correndo juntas. Né?
Precisa das duas coisas. E, ao mesmo tempo, os esportes, programas esportivos, também para divulgar. Isso é muito importante, valoriza o profissional, valoriza o atleta, né? E dá oportunidade de mostrar o trabalho que é feito ou que foi feito em outros lugares para que sirva de exemplo ou, se não, pelo menos ajude em alguma coisa. E os atletas, todos que passaram por mim, foi uma satisfação ter trabalhado com eles, então eu só tenho ótimas recordações. Beleza. Ivan, muito obrigado. Agradeço teres aceito o convite. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Cláudio. Beleza. Dessa forma, encerramos Esporte na TV.